Aleluias. Glória a Deus. Em breve Ele estará voltando para te buscar. Amém? Glória a Deus. Amados, passarão os céus e a terra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Glória a Deus. O que você enxerga aqui na minha mão? Uma aliança. Não é verdade? Uma aliança que ela não tem início, ela não tem meio e ela não tem fim. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de aliança. Aliança que o teu Deus fez contigo e que você fez com Ele também. Amém? Aleluias. Feche os teus olhos e levante as suas mãos para cá, com os olhos fechados ou abertos, da forma que você quiser, e ore por mim. Me abençoe. Hoje nós estamos no nosso 4º dia de jejum e eu preciso da sua oração nessa noite. Senhor, nós entregamos este ambiente ao Senhor. Nós entregamos esta igreja ao Senhor porque ela pertence a Ti, Senhor. Ela é a Tua noiva. Ela é a menina dos Teus olhos. Nós somos a menina dos Teus olhos, Senhor. Nós e todos os demais cristãos de toda a terra somos as meninas dos Teus olhos, Senhor. Pai, mas em especial os Teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor, este fim de tarde, início de noite, Senhor, na viração do dia. Nós queremos nos entregar mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Nós nos entregamos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, nós entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor em louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, nos dias de hoje, uma das situações infelizmente mais comuns é a quebra de aliança. Mas pastor, como quebra de uma aliança? Como que uma aliança ela se quebra? Qual é a aliança mais comum que nós conhecemos nos dias de hoje? É uma aliança chamada matrimônio, sinônimo de casamento. Mesmo em meio aos cristãos que não têm muito conhecimento da palavra do Senhor, é a aliança mais quebrada nos dias de hoje. É a aliança chamada matrimônio. Mas quando o matrimônio ele é celebrado, como o casamento ele é celebrado, naturalmente o homem deixa sua mãe, seu pai deixa sua casa, a mulher deixa sua casa também, para que os dois juntos formem uma só carne diante do Senhor. E quando você está na presença do sacerdote do Senhor, recebendo ali a bênção sacerdotal, a bênção de Deus sobre o seu casamento, você faz votos para aquela pessoa. E tanto o homem quanto a mulher fazem votos diante do Senhor. Eles deixam de ser somente dois para serem três. Ou seja, o marido, a mulher e o Espírito Santo de Deus sendo elo de ligação entre eles. Amém? Mas no decorrer dessa vida, muitas vezes a aliança ela é quebrada. Muitas vezes a aliança ela se desgasta a tal ponto que as promessas e os pactos e os votos feitos diante do servo de Deus, eles passam a ter menor valor, ou seja, um valor insignificante. Aí acontece que, pela falta de maturidade e conhecimento na palavra, do que é realmente o significado de uma aliança, aquela aliança muitas vezes ela acaba se quebrando. E naturalmente, quando a aliança quebra, o casamento é desfeito. Quando o apóstolo Paulo, maravilhosamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele compara a igreja como a noiva de Cristo. Uau! A igreja como a noiva, e o noivo quem é? Jesus.
Ele compara a igreja como a noiva e o noivo como o Senhor Jesus. E naturalmente, quando eu e você nós começamos a vir na igreja, naturalmente, uma das primeiras atitudes nossas é reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador, reconhecendo Ele como Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu ao terceiro dia, foi crucificado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para a remissão dos meus e dos seus pecados, estabelecendo a nova e eterna aliança. Porém, conforme a nossa caminhada cristã vai se avançando, essa aliança muitas vezes, ela se desgasta, mas não da parte de Deus, mas da nossa parte, porque nós não conhecemos os votos que nós fizemos com o Senhor, quando nós celebramos a aliança com Ele, quando nós começamos a fazer parte daquele pacto nupcial com Ele. Aí acontece que há uma quebra de aliança. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho de aliança por meio da fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar ao Senhor, tenha fé. Nós falamos no sábado passado muito a respeito de fé, que a fé ela não é cega. A fé ela tem uma visão, que é os olhos da fé. A fé ela tem a sua visão, que é pelos olhos da fé. Nós falamos também que para ter fé é necessário ter uma ação. É impossível ter uma ação se você não tem fé. Nós falamos também que Smith Wigglesworth, ele disse assim, o profeta, o servo de Deus que ouve em Bradford, aqui ao lado, nós falamos que se você negligencia a sua fé, se você não faz nada, automaticamente você está sendo incrédulo. Sem fé diante de uma palavra, uma promessa que o Senhor te deu. Mas nós, naturalmente, nós vivemos por uma promessa. Eu vim para Jesus extremamente pela dor. Eu e a minha família, nós viemos pela dor. O Senhor nos resgatou do mundo pela dor. Mas, em meio a esta dor, nós descobrimos que há um Cristo. Nós descobrimos que há um Senhor. Nós descobrimos que há um Senhor que virá por mim e por ti resgatar a sua noiva. Mais dia ou menos dia ele estará voltando a resgatar a sua noiva, resgatar aqueles que têm uma aliança com Ele, aqueles que não romperam uma aliança com Ele. Para que você entenda o livro de Apocalipse, preste bem atenção. Apocalipse ele fala do que está por vir. Amém? Para que você entenda o Apocalipse é preciso voltar lá no livro de Gênesis. Se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender o Apocalipse muito facilmente. Porque tudo que o Senhor vai fazer é semelhantemente do que Ele já fez lá no passado. É claro que numa escala extremamente muito maior, gigantescamente maior. Porém, Ele já deu alguns exemplos lá no passado. Como nós falamos no sábado passado que Abraão ele recebia pistas de Deus. Ele recebia pistas de Deus. E eu quero voltar um pouquinho naquela palavra de sábado passado. Porque alguns irmãos fizeram várias perguntas, não para mim, mas para Deus. E o Espírito Santo de Deus me disse assim, e aí? Volte lá atrás um pouquinho. E hoje nós vamos falar da aliança revelada através da fé. Sábado passado nós falamos do princípio da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos falar de uma fé que nos revela a aliança, que é Cristo. E em Cristo. Amém? Aleluias. Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos diz assim. Hebreus 11, 11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha
porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de esse já amortecido, esse já morto. Como que eu e você precisamos estar? Como que Jesus precisou estar para herdar do Pai o que precisava ser derramado sobre ele? Como que a palavra diz que Abraão estava amortecido, ou seja, ele estava praticamente morto. Quando eu e você estamos crucificados com Cristo, nós estamos também mortos para o mundo e vivos para o Senhor, mortos para a nossa carne e vivos para o que o Senhor deseja fazer em nós. Por isso que o passar pela cruz é extremamente importante na vida do cristão. Porque o passar pela cruz é o cumprimento da aliança, faz parte da aliança minha e sua com Cristo. Se Cristo não passasse pela cruz, a nova e eterna aliança jamais teria sido estabelecida por amor a mim e a ti. Tamanha bondade e misericórdia do Senhor por mim e por ti, que alguém precisou morrer para que uma aliança fosse começada a celebrar por mim e por ti. Hoje talvez você não faça menção, ou nós não podemos mensurar, nós não podemos medir o tamanho do presente que Deus nos deu. Porque a nossa imaginação é impossível imaginar o tamanho presente que Deus nos deu, enviando o seu único Filho para que estabelecesse a sua aliança comigo e contigo, para que estivesse uma aliança à disposição daquele que quiser fazer uma aliança com Ele. E Abraão estava praticamente morto. Por isso também de esse já quase amortecido, descenderam tantos em multidão. Quando você morrer para si mesmo, você vai estar pronto para viver para Cristo. Ah, meus irmãos, quem dera se todos nós, que eu entendesse na sua plenitude, na magnitude do que é realmente o sentido literal desta palavra, o que é morrer para Cristo e com Cristo. Ah, se nós tivéssemos noção do que é isso, a nossa vida jamais seria a mesma. Você já imaginou o que Abraão viu da parte de Deus? Ali naquele estágio, ele estava com 99 anos de idade, 25 anos esperando a promessa de Deus se cumprir, 25 anos esperando um filho para que ele chamasse de multidões, 25 anos esperando, e eu não posso esperar 3 anos, eu não posso esperar 4, 5, 6 anos, que a minha fé já esmorece. Quanto tempo eu e você estamos dispostos a esperar por Ele? Como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Quantas vezes Abraão ouviu da boca do Senhor essa promessa durante 25 anos? É como se a cada 2, 3, 5, 6 anos ele viesse para Abraão: olha, filho, você está sendo fiel na aliança, fica tranquilo, vai acontecer. Carry on, continua. E ali aos 99 anos a palavra diz que Abraão já estava amortecido, já estava morto. Como Cristo morreu na cruz por mim e por ti, e nos disse assim: ei, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou sendo filho de Deus, nem quis ser igual a Deus. Quando a nossa carne acabar de morrer, estaremos prontos
prontos, meus irmãos, para o derramar sobrenatural dele. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa aliança que eu e você temos com o Senhor, ela começa a se manifestar aqui na terra. Quando eu fiz o voto para minha esposa, quando nós casamos, eu tenho que fazer a minha parte na aliança, e ela tem que fazer a dela na aliança, para que a aliança vá bem, para que a aliança seja frutífera, para que a aliança ela continue. Da mesma forma entre a vida entre eu e você, a aliança que você fez com Deus, Ele sempre faz a parte dele, porém eu e você devemos fazer a nossa parte na aliança. E alguém, Gustavo, no passado perguntou assim para Deus: mas Deus, por que quem tem promessa morre? Eu sempre ouvi a vida inteira dizer que quem tem promessa não morre, sem que a promessa se cumpra. E não foi um nem dois, o Senhor mostrou várias pessoas fazendo essa pergunta para Ele. Pessoas morrem sem cumprir, sem receber a promessa que o Senhor prometeu aqui na terra, porque não são capazes de continuar fazendo a sua parte no pacto da aliança com o Senhor. E sabe qual é a sua parte no pacto da aliança com o Senhor? Cada culto que você vem aqui, preste bem atenção agora, cada culto que você vem aqui, cada palavra que você ouve na live, é preciso que algo em você seja transformado. É como se a palavra de Deus, Jesus disse que nós somos uma casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, certo? É como se eu e você fôssemos embora para a nossa casa hoje. Essa palavra que eu recebi hoje, ela precisa gerar algo em mim, que quando eu chegue lá na minha casa, se eu souber, se eu aprender hoje que na palavra de Deus diz que a minha parede da minha sala, ela não pode ser vermelha, ela precisa ser amarela, automaticamente eu chego lá, a primeira coisa que eu vou fazer é pintar aquela parede de amarelo. Automaticamente é mudar aquilo que precisa ser mudado através da palavra do Senhor. Aquilo que você está ouvindo, que faz parte da aliança, que você não conhece ela por inteira, quando você fez aliança com Deus, ela precisa ser cumprida na sua vida. Se você não chegar lá na sua casa e mudar a cor da parede da sua casa, porque o Senhor mandou mudar, do que adianta ter uma aliança com Ele se não é para obedecer? Por isso muitos deixam de viver a promessa de Deus na sua plenitude, porque Deus diz assim: pare de mentir, pare de usar pornografia, pare disso, daquilo que Deus não faça, aquilo faça ou tenha fé. E não, você não deixa, quantas vezes o Espírito tem que falar, que nós continuamos ali da mesma forma, como se ouvíssemos aqui e soltássemos aqui. Nós precisamos ouvir aqui, calar no nosso coração, e a palavra precisa gerar uma mudança em nós, de tal forma que essa mudança vai atrair o Espírito Santo de Deus, e ele vai falar: uau, meu filho está entendendo, o meu filho começou a ter revelação da palavra, aleluia. O meu filho começou a ter a revelação da aliança, que ele fez comigo há anos atrás, ele está entendendo agora, ele está entendendo agora. Só que eu tenho uma notícia para você nessa noite. Sabe por que Abraão suportou toda a sua jornada, além de suportar ela dando glória a Deus? É porque ele não tinha os olhos dele somente nessa terra. Porque ele viu e conheceu o Cristo revelado a ele através da palavra. Ele conheceu o Cristo revelado a ele através do dia a dia.
Ele conheceu o Cristo revelado, que revelou para ele não somente as promessas que ele tinha na vida dele, mas o que estava por vir também. Mas pastor, como que ele recebeu da parte de Deus o que estava por vir? Ele é considerado o meu e o seu pai na fé. Ele é considerado o nosso pai na fé. E por causa dele, eu e você somos benditos na terra. Eu e você somos abençoados por causa da atitude de um homem chamado Abraão. Um homem que resolveu obedecer a Deus incontestavelmente. Ele resolveu obedecer a Deus e toda uma nação, todo o mundo inteiro foi abençoado através de um homem. Um homem. Um homem que decidiu viver os propósitos de Deus. Um homem que decidiu celebrar a aliança que ele tinha com Deus. Ele decidiu celebrar. E no meio da nossa caminhada cristã, alguns meses depois que eu vim para a igreja, eu descobri que Deus era um Deus de alianças. Onde Ele fez uma aliança no Jardim do Éden com Adão, onde Ele fez uma aliança com Abraão, onde Ele fez uma aliança com Moisés, uma aliança com Davi e tantas outras alianças que o Senhor veio tentando fazer ao meio dos tempos, ao longo dos tempos, até que a nova e eterna aliança em Cristo Jesus fosse estabelecida por amor a mim e a ti. E é por esse motivo, meus irmãos, que muitos perecem no deserto, sem receber a promessa de Deus, sem receber a promessa de Deus na terra, porque deixam de cumprir, deixam de mudar aquela cor daquela parede em amarelo do seu coração, deixam de fazer o que o Senhor tem ensinado através da sua palavra. A palavra diz que nos últimos tempos os homens teriam comichões nos seus ouvidos. Comichões nos seus ouvidos. Você pode ouvir essa palavra aqui 10 vezes. Ela vai ter 10 significados diferentes. Nem tudo o que você ouve, preste bem atenção agora, nem tudo o que você ouve provém do Senhor. Nem tudo o que você ouve provém de Deus. Tawane me passou um vídeo, não lembro se foi a Tawane ou a Mamazinho que me passou um vídeo, que existem vários satanistas se infiltrando no meio da igreja. Para ir aonde? Tawane, né? Para ir nas escolinhas das crianças, se passando por cristãos, para atacar as crianças. E a igreja está dando glória a Deus. Nem tudo o que você ouve vem de Deus. Satanistas fazendo culto no after school a Satã depois da escola. Nos dias de hoje, os nossos filhos de 5 a 8 anos. Ontem eu li uma notícia que eu fiquei chocado. A ONU soltou em 2018, 2019 um decreto. Eu não posso falar as palavras aqui para não escandalizar, sobre sexualismo nas crianças a partir de 5 anos nas escolas. A partir de 5 anos. E ontem nós tivemos uma reunião aqui com os pais, pastor Beto e pastora Renata. E alguns pais já dizendo que os filhos já estão sendo educados dessa forma na escola. De 5 a 8 anos. Meus irmãos, mas é muito baixo o nível da palavra sexualidade ensinada para os nossos filhos na escola. É muito vil e baixo. Tamanho ataque que está acontecendo nos dias de hoje. E a igreja continua numa boa.
Senhor anseia em ver homens e mulheres que decidam pintar a parede de amarelo nos dias de hoje. O Senhor anseia em ver homens e mulheres nos dias de hoje que ouvem aqui e já automaticamente já começa a transformação na sua vida. Começa a transformação na sua vida. Em Gênesis capítulo 17, 23, Abraão estava com 99 anos antes do seu filho. 99 anos antes do seu filho, antes de estar em engravidar. Ele já havia dado um jeitinho para Deus através da sua esposa, aonde teve a brilhante ideia de deitar com a sua concubina, com a sua escrava. Nasceu um menino chamado Ismael, aonde Deus também falou que faria dele uma grande nação, mas a aliança com o Senhor não estaria na descendência de Ismael, que são os árabes, os muçulmanos nos dias de hoje, mas eles seriam uma grande nação e seriam também, aleluia, glória a Deus, mas que de Abraão e Isaac, de Abraão e Sara, nasceria o menino da aliança. Mas antes de Abraão receber a promessa, antes de Abraão ver o cumprimento da promessa de Deus, em Gênesis 17, 23, a palavra do Senhor diz assim: então tomou Abraão, seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, preste bem atenção agora, então tomou Abraão, a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, conforme Deus falara com ele. Amados, Deus estabeleceu algo na aliança com Abraão, aonde ele deveria pegar desde o mais moço, desde a criança mais nova, até o homem mais idoso, seja da família dele, seja escravo, seja qualquer homem que pertencesse à família de Abraão. Ele deveria cortar o prepúcio do órgão do homem. Por que Deus não disse para ele, lá 25 anos atrás, por que eu e você vamos conhecendo a aliança aos poucos? Você já se perguntou isso? Por que o Senhor vai revelando a aliança comigo e com você, com Ele, aos poucos? Quando nós reconhecemos a Cristo, nós fazemos uma aliança com Ele. Ele está aliançado conosco e nós tornamos co-participantes de tudo o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, do reino de Deus. Mas, diga assim comigo, mas, à medida que nós vamos conhecendo e tendo a revelação da palavra, nós precisamos começar a viver essa palavra. Quando eu começo a pintar a parede da minha casa de amarela, a parede do meu coração de amarela, eu continuo fazendo parte da aliança, do voto que eu fiz com o Senhor lá atrás. Eu continuo obedecendo a aliança. E o Senhor chega para Abraão aos 99 anos, antes de Abraão ter o seu filho, e diz para ele: olha, circuncida todos os homens da sua casa, porque este será o sinal da minha aliança contigo. Até os dias de hoje, todos os judeus são circuncidados, todos, para terem aliança com Deus. Eles têm uma aliança com Deus, mas não têm a salvação, porque a salvação é só feita por intermédio de Cristo Jesus. Somente reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Até mesmo os judeus precisam reconhecer a Cristo para serem salvos. Porém, eles têm uma aliança com Deus. Mas pastor, como que eu circuncido? Como que eu cumpro essa aliança com Deus? É circuncidando o meu coração a Ele. Mas como que eu circuncido o meu coração nos dias de hoje, pastor? Simples assim, é ouvindo e obedecendo. É ouvindo e obedecendo.
ouvindo e obedecendo. É ouvindo e obedecendo. Assim você está circuncidando o seu coração ao Senhor. Preste bem atenção, naquele mesmo dia, olha lá no final do versículo, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Quantos de nós ouvimos através da parte de Deus, através da sua palavra, tantos requisitos, e levamos anos para cumprir. Da mesma forma, aquela promessa leva anos para se cumprir, porque você ainda não amadureceu para recebê-la. Eu fico imaginando Abraão, se ele tivesse falado: mas Senhor, fazem 24 anos que o Senhor me prometeu que eu seria uma grande nação, que eu seria pai de multidões. Eu fico imaginando Abraão, se ele tivesse murmurado a Deus, dizendo: não, mas eu não vou fazer essa parte da minha aliança, porque o Senhor não cumpriu a sua ainda. A minha mãe tinha um ditado que dizia assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é verdade? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando nós falamos a respeito de salvação, você já refletiu nessa palavra salvação? Mas salvo do que eu e você seremos? Já se perguntou? Salvo do que eu e você seremos? Do grande e terrível dia do Senhor, da ira de Deus. Do grande e temível dia da ira de Deus. Já imaginou o que é isso? É disso que eu e você seremos salvos, cumprindo a aliança que nos é proposta, a aliança que nos é revelada a cada semana, a aliança que nos é revelada a cada dia. Mas quando você deixa de fazer a sua parte na aliança, o casamento ele vai ficando desgastado, não pela parte do noivo, mas pela parte da noiva, que não entendeu que o noivo tem os seus requisitos, e ele não vai mudar esses requisitos por amor a mim e a ti, porque ele já estabeleceu os seus requisitos. Ele já estabeleceu tudo o que ele precisava estabelecer para que eu e você cumpríssemos. Não adianta dar jeitinho de brasileiro, não adianta. Com todo amor aos nossos irmãos portugueses, moçambicanos e angolanos, o brasileiro ele tem um jeito de dar um jeitinho para tudo. Mas no céu não vai haver jeitinho. Tudo que você não abrir mão na sua vida, ela pode se tornar uma prisão para você. Ela pode se tornar uma prisão para você. É como aquela parábola dos talentos, descrita em Mateus 25, não precisa nem pôr no telão. Descrita em Mateus 25, onde o Senhor vem entregando os talentos para aqueles homens. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, depois o outro deu 1. E ao que deu 5 e ao que deu 2 ouviram da parte do seu Senhor dizendo assim: ei, fostes fiel no pouco, e no muito eu te acrescentarei. Nós queremos ter muito da parte de Deus, queremos receber muito da parte de Deus. Porém, se nós não formos fiéis nas pequenas coisas que nós já conhecemos,
como Ele acrescentará talentos em nós. Ele não vai contra a sua palavra. Depois que Abraão circuncida toda a sua casa, ou seja, depois que Abraão... Você acha realmente que Deus precisava que Abraão fosse circuncidar os homens? Você acha que Deus precisava disso? Sabe o que Deus queria provar em Abraão? A sua obediência. Obediência. Sabe o que o Senhor deseja provar no seu coração? Sabe o que o Senhor deseja provar em mim? É a minha obediência a Ele através da sua palavra. É isso, exatamente isso que falta nos dias de hoje. A obediência ao Senhor através da sua palavra. Gênesis 18, versículo 1. Imagine só, Abraão, depois de circuncidar todos os homens, mais um tempo se passou. E eu fico imaginando se porventura ele tivesse murmurado a Deus. Será que Deus cumpriria a promessa feita a ele? Faz tempo que o Senhor me falava isso. Tempo. Muitas pessoas deixam de viver as promessas, aonde elas morrem por não saberem esperar o tempo da promessa, o tempo do processo. Somente por não saber esperar. Mas Senhor, eu já tenho 99 anos e a sua promessa não se cumpriu. Eu fico imaginando Abraão, quantas palavras ele poderia ter dito a Deus. De repente, ali em Gênesis capítulo 18, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: depois. O texto, o Senhor deixa bem claro, fala assim, depois. Logo em seguida do capítulo 17. É interessante que logo depois da obediência de Abraão, a palavra começa dizendo ali no versículo 18: depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Imagine só Abraão sentado na porta da tenda, aonde ele morava, no calor da metade do dia. Eu fico imaginando, eu não sei se você já teve essa eloquência de pensar o que passava nos pensamentos daquele homem, com 99 anos, recebendo uma promessa tremenda da parte de Deus, e olhando para dentro de si mesmo, dizendo assim, eu? E ele tem que falar para ele, é você mesmo, meu filho, é você mesmo, porque você tem uma aliança com o papai. E depois de ter obedecido, o Senhor aparece a ele sentado na porta da sua tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão, ele sabia que um homem de Deus não podia se prostrar diante de um anjo. Abraão, conhecedor de quem era o Senhor, ele entendeu, ele conheceu quem estava ali diante dele, e ele viu que era o Senhor. Era o Senhor Jesus que apareceu ali para ele. E ele cai com o seu rosto prostrado em terra e disse assim, rogo-te que você não passe de mim. Eu fico imaginando ele dizendo no seu interior assim, Senhor, cumpre em mim a tua promessa, Senhor, cumpre em mim tudo que foi prometido. A vontade de dizer, mas não dizendo, mas ele diz ali, rogo-te que não passes do teu servo. Ou seja, Senhor,
Senhor, não passa a tua promessa deste lugar, cumpre ela aqui, Senhor. Porque eu tenho uma aliança contigo, eu tenho cumprido a minha parte na aliança contigo. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem cumprido a sua parte na aliança com Deus? Qual é a parte da aliança com Ele que você não tem cumprido? Qual é? Qual é a parte da aliança? Aliás, qual é a parte dos requisitos da aliança com Ele que você não tem cumprido? Dos quais você já obteve a revelação da parte de Deus através da sua palavra. Essa parte que você não tem cumprido na aliança, é ela que está te distanciando de receber o vinho novo de Deus na sua vida, de receber tudo que Deus prometeu na sua vida. Nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele não vai contra a sua palavra. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é misericordioso, porém Ele é um Deus de justiça. Da mesma forma que Ele tem misericórdia de uma mão, Ele tem a justiça do outro, que não deixa Ele ir contra a sua palavra. E Abraão disse assim: que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu almoço, e que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Aleluias. E disseram, preste bem atenção, depois de Abraão ter honrado ao Senhor na sua casa, diga assim comigo, depois de Abraão ter honrado ao Senhor na sua casa, com tudo o que ele tinha, preste atenção o que aconteceu com Abraão. E disseram-lhe, imaginem só aqueles 3 homens, o Senhor Jesus e mais 2 anjos, dizendo a ele, depois de comer, disseram a ele, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está lá dentro da tenda. E disse, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Na minha tradução ela diz assim, eis que certamente voltarei a ti daqui 1 ano. 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta, a porta da tenda, que estava de trás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Quantos de nós rimos quando Deus tarda em cumprir uma promessa? Sara já não menstruava mais, Sara já havia passado a menopausa, já não podia ter mais filhos. E ela disse assim, mas como eu já sou avançada em dias, o meu esposo já está morto praticamente, como que nós vamos gerar algo para o Senhor? E ela riu-se. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, porque Sara riu dizendo, na verdade darei a luz ainda, havendo já envelhecido, ou seja,
lá no seu secreto, seja lá onde for que eu e você estivermos, o Senhor também lá está. Ele não estava no mesmo ambiente que Sara, mas ele enxergou que Sara havia rido e havia duvidado no seu coração, dizendo que ela e Abraão já estavam demasiadamente velhos para receber da parte de Deus para que ela engravidasse. Não há lugar para nos escondermos do Senhor. Não há. Não há. Ele esquadrinha e sonda os nossos corações. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Imagina só o Senhor falando para ele mesmo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o teu Deus? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Fale assim para você mesmo. Não se preocupe. Somente obedeça. E a aliança que eu tenho com o Senhor, ela vai validar a promessa. Em nome de Jesus. Esse é o poder da revelação de uma aliança que eu e você temos com o Senhor. Quando eu e você cumprimos os requisitos da aliança. Ele mesmo disse assim: porventura há algo demasiadamente impossível ou grande demais para o Senhor. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, você riu. Quantos de nós damos desculpas para o Senhor? O profeta Isaías, quando ele teve a visão dos céus, a primeira frase que ele disse assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu a sua carnalidade diante de um Deus tão poderoso. Por isso que há um coração quebrantado e humilhado, ele não se nega. Se humilhe diante da presença de Deus e Ele não vai se negar a você. Quando você e eu aprendemos o que é o real significado de se humilhar na presença de Deus, automaticamente Ele enxerga eu e você no íntimo do entendimento e vê o quanto nós estamos arrependidos. João Batista disse assim: ei, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. O reino de Deus, o caminho para o reino de Deus, o caminho para o reino dos céus é o arrependimento que João Batista tanto pregou quando ele esteve precedendo o Senhor Jesus. E o arrependimento é o caminho para que a aliança ela seja refeita. O arrependimento é o caminho para que a aliança, por meio da fé, seja refeita. Quando você se arrepende, você volta lá no início, tua aliança se faz nova. É como se ele viesse aqui e fizesse polícia a sua aliança de novo. Ela se torna novinha em folha com ele. E levantaram aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eu quero entrar mais um pouquinho na palavra. Continua. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Por um acaso eu ocultarei aos meus filhos o que eu estou fazendo nos dias de hoje? Por um acaso ocultarei eu o que eu estou por fazer nos dias de hoje? Sabe, eu vejo tantos pregadores de internet se dizendo tantos homens e mulheres grandiosos em Deus, que o povo tanto idolatra, que não receberam uma revelação da pandemia, uma revelação da parte de Deus da pandemia. E ali aquele homem recebeu uma das maiores revelações da parte do Senhor, dizendo: ocultarei eu a Abraão o que eu faço?
Qual era o tamanho do amor que o Senhor já tinha pela vida de Abraão? Que pela fé, com somente de obedecer a Deus, por meio de uma aliança de obediência, por meio da fé de uma aliança de obediência, o Senhor não ousou ocultar, não ousou não falar para ele o que ele ia fazer. Depois dali, quantos de nós recebemos a visitação do Espírito Santo de Deus e muitas vezes nós nem ouvimos que é Ele que está falando, muitas vezes nós nem reconhecemos que é Ele que está falando conosco, nem reconhecemos que é Ele, e Ele vem e vai, a gente está no mesmo lugar, da mesma forma, brincando como se Ele não tivesse vindo. E a palavra continua dizendo: visto que Abraão certamente, preste bem atenção, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ainda falta um ano, Sara não havia engravidado ainda. Ele não tinha recebido a promessa da parte de Deus de ver o seu filho através da promessa que o Senhor havia feito com ele. Mas o que ele havia obedecido, o nível de obediência de Abraão a Deus era tal que o Senhor não ousou ocultar a ele os seus segredos. Ele quis revelar a ele os seus segredos. Revelar a ele os seus segredos. Sabe para quem o Senhor revela os seus segredos? Para os íntimos e obedientes. Quer receber segredo da parte de Deus? Seja íntimo dele, circuncide o seu coração ao Senhor. Amados, eu não posso mentir para você. Ninguém escapará do juízo de Deus. Nem todos os que estão na igreja irão se salvar. Nem todos. O meu desejo é que todos se salvem. Mas nem todos, meus irmãos, se salvarão. Nem todos. O meu desejo é que todos, e eu oro e profetizo para que todos se salvem. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte na aliança. Qual é a sua parte na aliança que você tem deixado de fazer? Quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, Ele vai julgar-nos por todas as palavras que estão neste livro. Todas aquelas que você ouviu e não praticou, elas vão te condenar. Todas, meus irmãos. Eu falo isso com o maior temor para você. Tudo que você ouviu e não pratica está te condenando, está te aprisionando, te deixando numa prisão. Por isso que é preciso matar a nossa carne. Por isso que é preciso morrer para nós mesmos e sermos crucificados com Cristo. Imaginem a cena. Aqueles homens saindo da casa de Abraão. E Abraão decide com eles. E o Senhor diz assim: mas olha, eu não posso deixar de contar para Abraão o segredo que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora? Quantos segredos da parte de Deus você já ouviu? Quantos? Uma aliança de obediência pela fé, ela nos permite receber revelações da parte de Deus. Preste bem atenção, porque eu o tenho conhecido e sei que há de condenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito,
Com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e não sabê-lo-ei. E se não sabê-lo-ei, então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. Amados, o Senhor saiu da presença de Abraão. O Senhor enviou os 2 anjos saindo da presença de Abraão, e o Senhor ficou com Abraão. E aqueles anjos seguiram para Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Mas o Senhor contou o segredo para Abraão que ele havia de fazer. Por causa da obediência de Abraão, através de uma aliança com ele. Depois nasce Isaac. 1 ano depois nasce Isaac, o filho da promessa. Abraão já tinha 100 anos. 100 anos. E nasce-lhe o filho da sua promessa. Hebreus capítulo 11, 16, para encerrar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Todos nós andamos a vida toda procurando por algo, seja por riqueza, seja por saúde, seja por casamento, seja por filhos, seja por isso, por aquilo, aquele outro. Todos nós. Nada vai satisfazer esse buraco que tem no seu coração, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Nada vai satisfazer. E Abraão, ele entendeu por meio da fé, que através da aliança que ele tinha com o Senhor, ele buscava não somente uma terra que manava leite e mel, não somente um filho que seria pai de multidões, mas ele buscava uma pátria que era superior, aonde o Senhor havia revelado a ele. Como eu e você temos a revelação da Jerusalém celestial que nos é aguardada. Eu e você já temos esta revelação da Jerusalém celestial, uma pátria extremamente superior, aonde não vai importar se você é brasileiro, se você é espanhol, moçambicano, angolano, português, whatever, inglês, não vai importar, mas você vai ser cidadão celestial. Mas sabe uma coisa, você não vai ser somente lá, você já é. A partir de reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, você já se torna um cidadão celestial, aquele que é co-participante da herança do Cordeiro, aquele que é co-participante da herança do Cordeiro. Esses dias eu ouvi uma palavra que dizia assim, onde o homem de Deus dizia assim, que nós sabemos que nos céus as ruas são de ouro. Mas sabe por que Deus fez as ruas de ouro? Para ser pisado, para o ouro ser pisado. Porque para Deus o ouro não é nada. Para muitos aqui neste lugar o ouro é muito, mas para Deus ele não é nada. Quando o ouro deixar de ter esse valor de ouro para você, e você entender que o ouro que você tem vem desta palavra aqui, da presença do Senhor, você vai estar apto para receber qualquer ouro deste mundo. Quando você entender que não é só uma promessa aqui nessa terra, mas é uma promessa da Jerusalém celestial, aonde eu e você reinaremos com Cristo, no reino que será estabelecido, aonde será um governo a partir de Jerusalém para todo mundo. Qualquer dia o Senhor vai permitir a gente falar sobre isso, irmão Ivanildo, sobre o reino de Deus, o reinado de Deus aqui na terra.
Você já imaginou o que é isso quando eu e você reinarmos com o Senhor aqui na terra? Muitas pessoas pensam que nós reinamos com Deus hoje. Nós não reinamos com o Senhor hoje. Nós reinaremos com Ele aqui nessa terra um dia. Aleluia! No reinado de 1000 anos, aonde todo mundo será governado a partir de Jerusalém, aonde o Cordeiro estabelecerá o seu trono, aonde Mateus, o sermão do monte que eu tanto falo para vocês, serão as leis que regerão todo o mundo. Esse é o poder da aliança que você tem com Cristo. Faça a sua parte na aliança. Eu falo com muito temor no Senhor. Faça a sua parte na aliança. Faça a sua parte na aliança. Mas aquela parte que você não consegue, ore a Ele, clame a Ele, peça a Ele: Senhor, me ajuda a cumprir essa parte da aliança que está muito difícil, Senhor. E peça ajuda. Peça ajuda. Eu quero te contar um segredo nessa noite para encerrar. Sabe por que o Senhor ensinou na sua palavra que é para a gente não julgar? Ou melhor, que é para mim enxergar o cisco aquela palavra que diz assim: ei, aquele cisquinho que está lá no olho do seu irmão, você vê, mas você não vê a trave que está no tamanho do seu olho. Sabe? É para a gente ajudar os nossos irmãos. É para dizer: olha, vem aqui que eu vou te ajudar, meu filho. Vem aqui, minha filha, que eu vou te ajudar. Você não está conseguindo, mas eu vou ter forças para te ajudar no que você precisar. Exercer misericórdia com os nossos irmãos. E não olhar somente o cisquinho que está no olho dele. Sabe do que vai adiantar você enxergar um cisco no irmão que está do seu lado? Nada. Mas você amando Ele e ajudando Ele, você vai estar exercendo a sua parte também na aliança e o amor do Senhor para com os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar uma lição de casa para você hoje. Circuncidar o seu coração. Circuncide o seu coração a partir de hoje ao Senhor. Circuncide o seu coração a partir de hoje ao Senhor. Para que a sua aliança seja polida todos os dias. Para que você receba a revelação fresquinha dos céus através do Espírito Santo de Deus. Circuncide o seu coração. Sabe o que é circuncidar o coração? Esvazia ele. Entra lá no íntimo do seu entendimento. Diz assim: Senhor, se há algo que não te agrada, me mostra, Senhor. Me muda, me molda, me transforma, me corrige, Senhor, me exorta. Mas me transforma, Senhor. Isso vai gerar vida e vida em abundância na sua vida. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: ah, filha, se você crer, no seu interior rios de água viva fluirão, jorrarão. É essa água que tem reservada para mim e para você, para jorrar ininterruptamente do meu interior e do seu. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. O grupo de louvor aqui em cima também, por favor. Vamos adorar o Senhor. Você nessa noite, talvez eu não tenha nada,
essa é uma noite de reconciliação total. Essa é uma noite de restabelecimento de alianças com o Senhor. Essa é uma noite onde o Senhor está purindo a aliança de muitos aqui neste lugar. Eu quero declarar a sua aliança totalmente renovada com o Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e abençoo cada um de nós aqui neste lugar, Senhor, com uma aliança totalmente renovada pelo Senhor nessa noite, com uma aliança totalmente refeita, porque Tu és um Deus de segundas chances, e o Senhor nos dá a segunda chance muitas vezes a muitos neste lugar, nessa noite. E eu quero abençoar a sua vida com a plenitude, com a revelação, com a provisão e tudo mais, os benefícios que uma aliança pode trazer para ti e para a tua casa nessa noite. Como servos do Senhor, eu abençoo a sua aliança, eu abençoo a nossa aliança com o Senhor, para que a partir de hoje você seja uma bênção, você seja uma bênção, você seja uma bênção nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz que nós devemos apresentar os nossos filhos ao Senhor. Amém? Batizar é depois que a criança tem entendimento do que é certo e que é errado, onde ela pode crer que o Senhor Jesus foi sacrificado por mim e por você. Amém? Batismo é uma coisa, a apresentação de criança é outra. Se os seus filhos ainda não foram apresentados ao Senhor, você precisa fazer para que você esteja em cumprimento com a palavra do Senhor também. Amém? Da mesma forma são os casamentos. Se você não tem a bênção sacerdotal sobre o seu casamento, se você foi casado somente no cartório e nunca recebeu a bênção de um servo de Deus, nos procure. Amém? Para que você esteja em obediência à palavra do Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Aliás, pode ficar sentado, perdão. Estenda suas mãos para cá em direção a esta família. Vamos orar e abençoar a vida da Laura. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Laura ao Senhor, te entregamos, Senhor, ela ao Senhor. Te pedimos, Pai, que tudo que o Senhor sonhou para a vida dela, que se cumpra, nós declaramos cumprido da tua parte, sobre a vida dela, Senhor. Pai, tudo que tem lutado, tudo que tem intentado contra a vida da Laura, seja repreendido e destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a partir de hoje, ela venha crescer tanto em estatura, quanto em graça e conhecimento no Senhor, que ela seja, Senhor, cheia, Senhor, cheia do Teu Espírito, desde, Senhor, desde hoje, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, nós como servos do Senhor, abençoamos
a vida da Laura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, também de igual forma, nós abençoamos, Senhor, a vida, Senhor, do irmão Williams, a vida da irmã Carol, a vida, Senhor, da outra filha, papai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa família, Senhor. Pai, tudo que o inimigo tem tentado roubar da vida deles, nós repreendemos e declaramos destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, esta família mais que abençoada, mais do que amada pelo Senhor e pelos irmãos também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Amém. Damos graças por tudo, mas principalmente, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio, que foi tremenda e poderosa nesta noite, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, até mesmo pelos louvores que foram entoados aqui ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada a cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, que a cada dia o Senhor venha se revelar ainda mais para nós, para que nós possamos viver e romper o sobrenatural pelo qual fomos chamados a viver. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de todos os teus filhos e filhas que estão aqui neste lugar, para que eles vão, Senhor, e vivam e tenham uma semana mais do que extraordinária, mais do que excelente, mas principalmente, Senhor, mais do que cheia da tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, imagina Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não saia sem dar um abraço em 10 irmãos que estão. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.